Tá na hora do Vasco largar a mão dessa novela, né? O próprio time russo já deu prazo para o jogador se definir. E olha, contusão pode atrapalhar a venda do atleta do Vasco. Vou te falar tudo sobre isso. Então deixa eu só pedir para que você não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e pedir para que você se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Aproveita e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Porque sempre que tiver vídeos novos aqui, o próprio YouTube te avisa. Tá falado? Vamos para notícias aí. Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz, entrando no ar o programa Almoço do Gigante, sempre de segunda a sexta, perto de 1h da tarde, 1h30, às vezes às 2h da tarde, às vezes o almoço sai mais tarde, né? Eu ainda trabalho fora, né? Eu tenho que visitar cliente e tudo, e às vezes eu chego já tarde, não dá para gravar o vídeo do almoço, eu gravo já meio-dia, 1h, como hoje. Isso é o que está acontecendo hoje. Que hoje, quando a gente vai visitar cliente hoje, qual é o papo? Aí Vascão, em 6x0, tem que chegar tudo pensando se vocês estão bem, né? E aí zoando os flamenguistas, que são meus clientes, né? Clientes, amigos, aí tem tricolor, flamenguista, botafoguense, mas tenho muito vascaíno que é cliente meu. Acho até que a maior parte do meu ramo, a maior parte é Vasco mesmo, né? Então, foi uma manhã muito agradável hoje de trabalho. Mas, parando de falar da goleada do Vasco, né? Partindo para as notícias que estão saindo aí sobre o Vasco continua no mercado, o Admar Lopes ainda está na Europa, né? E está tentando contratar o zagueiro, o Carlos Cuesta, né? Aquele zagueiro colombiano, do Galatasaray, o jogador já está na Colômbia, o jogador não está mais nem na Europa, né? Já não está mais. O Galatasaray já deu certo a saída dele, só não sabe se vai ser para o Vasco ou para o Spartak de Moscou. O Galatasaray, de forma honrada, está mantendo a negociação com o Vasco como prioridade. Se o Vasco falar que desistir, aí vai para a negociação do Spartak de Moscou, que também já está fechado em 8 milhões de euros a compra. Fica só faltando acertar a forma do pagamento das parcelas. O que está balançando é o Carlos Cuesta, que estava fechado com o Vasco a nível de salário, estava tudo resolvido para ganhar 850 mil reais por mês aqui no Vasco, mas aí apareceu o Spartak, dizem, uma proposta de 500 mil euros, perto de 3 milhões e 200 mil reais. Né? Estou convertendo para poder comparar, muito acima da proposta do Vasco. E o jogador que disse que não queria ir para a Rússia por causa de estar numa liga que não tem muita visibilidade, nós estamos no ciclo de Copa do Mundo, né? Ano que vem tem Copa do Mundo, o jogador, por essa grana toda, balançou, acho que abre mão até de seleção da Colômbia, de Copa do Mundo, já tem 26 anos, é uma proposta de salário maravilhosa. Ele no Galatasaray ganhava 700 mil reais. Ele vai continuar jogando na Europa, né, na Rússia, mas ganhando 3 milhões e 200 mil reais. Cara, a proposta é gigantesca e o cara está inclinado e ainda não se decidiu. Bem, o Vasco, que tem que dar esse ultimato logo para o Carlos Cuesta, não deu. Quem deu o ultimato foi o Spartak, que deu até quarta-feira para o jogador se decidir, senão ele vai partir para outro zagueiro. O Vasco devia estar correndo atrás de outro zagueiro. E aí o Spartak deu essa notícia aí, olha. Tem até quarta-feira para se decidir. O Spartak botou o jogador contra a parede e falou: ou você vem, se você não quer, você diz que não vem, que eu vou procurar outro zagueiro. O Vasco tem que correr atrás já desse outro zagueiro. De repente o Carlos Cuesta não fica nem no Spartak, nem no Vasco, vai ter que procurar um clube. E o Vasco tem que começar também a se posicionar. O Vasco é um clube grande, pô, muito maior do que o Spartak de Moscou. Os caras têm grana, tem dinheiro, mas não é maior do que o Vasco. Então vai ter que mostrar para o Carlos Cuesta, olha só, nem tudo na vida é grana, meu filho. Se você pensa em dinheiro, vai para o Spartak de Moscou. Mas se você tem outros projetos, no Vasco você vai ter um projeto esportivo. Você deixa de ser ídolo no Vasco, você joga bem, vai estar carente de um zagueiro. Lá no Spartak você vai ser só mais um, vai compor elenco. Aqui não, você vai chegar para jogar. Então tem várias coisas que o Vasco precisa mostrar que é um bom negócio para o jogador. Eu entendo que a questão financeira, claro que pesa muito, até porque o cara tem 26 anos, pega um contrato aí de 3 anos, vai a 29, mais um ano de renovação automática, chega a 30 anos de idade, está chegando no final da carreira dele com um baita de um contrato. No Vasco vai ter um contrato aí de 2 anos no Vasco e talvez ele não consiga ser vendido para outro clube, consiga um salário maior do que esse, enfim, muitas dúvidas. Eu entendo a questão financeira, mas se ele pretende jogar uma Copa do Mundo, se ele pretende estar perto realmente da seleção da Colômbia, o Vasco é a melhor opção. Vamos aguardar, parece que até quarta-feira resolve a novela, pelo menos pelo lado dos russos, que não estão com muita paciência do jogador. O cara está quase uma semana nesse lenga-lenga para decidir se vai ou não vai. Pô, tá que nem aquele fado português, né? Não sei se vou ou se fico, não sei se fico ou se vou. Pô, tá brabo, aí fica complicado decidir isso aí do Carlos Cuesta. O Vasco
precisa largar dessa novela e partir para outro. Então, acho que tem que ter um plano B. Tomara que seja um zagueiro no mesmo nível, ou melhor até, né? Só não pode ser o papo do Mbemba, que é o cara que estava lá no Olympique de Marseille, que se recusou, saiu do Olympique de Marseille porque se recusou a fazer exames médicos. Os médicos desconfiam que ele tem um problema no joelho, e ele falou que ele não tem problema no joelho nenhum. Mas ele não sabe se tem, ele não fez exame, ele diz que não tem. Ele mesmo diz que eu sinto dores, mas dá para jogar. Até quando? Até a hora que não der, né? Até a hora que ele não vai aguentar ficar em pé, porque lesão é uma coisa complicada. Os médicos do Olympique desconfiam que ele precisa operar. E o cara não quer, cara. O cara não quer nem fazer exame. Ele faltou a ressonância magnética. Um cara desse não pode ser contratado pelo Vasco. No mínimo, ele não é profissional, né? E aí ele brigou com os médicos lá, foi colocado para treinar a parte, foi afastado do time, o contrato acabou, não renovou e está livre aí no mercado, sem clube, ninguém pegou o cara. Ninguém quer o cara. É um zagueiro forte, alto, bom zagueiro até, um bom zagueiro pode ter esses problemas, ninguém está querendo contratar o cara. Espero que o Vasco não seja o clube que vai dar para esse cara. Então, só se fizer um contrato de risco, sei lá, cara. Espero que não seja o Vasco que vai pegar essa bomba do Mbemba, né? Mbemba, que deve ser, né? No mais é isso. O outro problema é o clube israelense, que parece que não vai querer mais o Cocão, está abrindo mão do Cocão, o Cocão se machucou, o déspota do Vasco ainda não informou quanto tempo o Cocão vai ficar parado, ou se vai fazer cirurgia, se não vai. Foi ligamento colateral do joelho, mas não sabe se é um rompimento, vai fazer uns exames ainda hoje e amanhã, e aí nós vamos ter uma notícia melhor, se é que o Vasco vai divulgar a situação do Cocão. Mas, infelizmente, aquela oportunidade de vender ele por 2 milhões de euros subiu no telhado. O time israelense não vai querer esperar o cara se recuperar, nem quer que ele se recupere lá. Diferente do Vasco, os caras não são clínicas de reabilitação. Valeu? Tá falado? Olha só, mais tarde tem um vídeo aqui no canal que é o Resumo Gigante, sempre às 7 horas da noite. Está entrando no ar o seu programa Resumo Gigante, de segunda a sexta, sempre quando não tem jogo do Vasco. Quando tem jogo do Vasco, não, porque a gente faz essa live de pré-jogo, etc e tal. Valeu? Fica com Deus, um grande abraço. Acompanhe o canal aqui, deixa seu like nesse vídeo, comenta o que você acha. Tem que abrir mão do Carlos Cuesta? Já pode abrir mão? Vamos botar um outro zagueiro? Vamos procurar um zagueiro? Vamos viver de Hugo Moura improvisado? Comenta aí, o seu comentário ele é muito importante para o vídeo e para o canal, a gente poder entender o que a torcida do Vasco pensa sobre esse assunto de um zagueiro que joga pela direita. Fique com Deus, um grande abraço, até o Resumo Gigante, fui, tchau!